Ô, Nelson, tô chegando, hein? Ô, beleza, Vamos falar rapaz. um pouquinho de você, contar um pouco da história dessa máquina. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira, tudo Mas bem? tem muito mais coisa nesse tempo de Morada do Sol, né? Ah, tem. Vamos tem. contar tudo daqui a pouquinho, você vai gostar. Valeu. É isso aí. Nas ruas simples, onde tudo começou, cada família um sonho plantou, com fé no peito e força pra lutar. Morada do Sol começou a brilhar, em Indaiatuba viu crescer de chão, histórias vivas em cada coração. Memórias que o tempo não apagou, orgulho que o povo aqui construiu com amor. Morada do Sol, meu lugar, meu chão, meu passado vive em cada irmão. Com Hélio Ribeiro vamos recordar as histórias que o tempo não vai apagar. Morada do Sol, orgulho e emoção, nossa memória virou tradição. Do ontem ao futuro vamos preservar a força do povo que fez esse lugar. A força do povo que fez esse lugar. Vamos lá, vamos começar? Começar? Pode mesmo? Tá bom. Começando mais um episódio da nossa série Morada do Sol, 46 anos, preservando a história do bairro, contando a história das pessoas que aqui vivem, pessoas que chegaram há bastante tempo, como é o caso do meu amigo Nelson. Bem, Nelson? Ô, Hélio, bom, Cumprimentar beleza? você, Bom. a família toda, a dona Dilma, a Daiane, o Flávio, a Diana, os netos ali, os genros ali. E a gente vai bater um papo agora, falando um pouquinho da sua história, Nelson. Porque o que que acontece? A Daiane sabe da sua história, mas talvez a filha, o filho dela não sabe. Porque ela É. conviveu mais tempo com você. Ah, E quando a gente terminar aqui, isso aqui vai ficar para a eternidade. Você já tem até bisneto. tá Então os bisneto. bisnetos vão saber quem foi o avô deles, quem foi a avó deles, a dona Dilma, e vai saber o que aconteceu ao longo dessa trajetória sua para que você tivesse, para a gente tivesse aqui hoje. Certo. E você é especial porque você chegou aqui na Morada do Sol em 85, no mesmo ano que eu. É. Eu cheguei aqui em 85 também. Então você passou, não vou dizer dores, acho que dificuldades que aquelas pessoas chegaram primeiro aqui. É até interessante, até para elucidar um pouco a história, Morada do Sol foi criado em 1980, o decreto é de 1980, 19 de março de 1980 foi criado o decreto quando foi lançado o loteamento aqui. O que eu descobri hoje, com todo esse tempo que eu conto a história, eu não sabia disso, é que quando o loteador, que é o seu Elias Jorge, juntamente com uma equipe, foi fazer a Morada do Sol, ele fez uma pesquisa, além de ter feito uma pesquisa de mercado para saber se cabia o loteamento aqui na cidade, ele fez uma pesquisa muito interessante. Em 1978, 79, Indaiatuba tinha apenas 8 mil lotes urbanos. 8 mil. Uma população de 70, 80 mil pessoas. E ele fez um loteamento com 9.815 terrenos. Se você for pensar nos dias de hoje, ninguém faz um loteamento desse tamanho. Não faz, né? E aí, beleza, se a cidade tem 8 mil lotes urbanos, como que eu lanço 9.815 terrenos para vender só na cidade? Ele não conseguiria vender. Então o que que ele fez? Foi lá para São Paulo, conversou, depois de tudo acertado aqui, de todo o planejamento feito, conversou com algumas imobiliárias e ofereceu o loteamento para essas imobiliárias. E começou a vir ônibus aqui para Indaiatuba para comprar. Eles fretavam ônibus e vinham para cá, tanto de São Paulo, do Grande ABC, como do Paraná. A diferença, vamos falar desses dois, dessa migração que teve de São Paulo e do Paraná,
A grande maioria daqueles que vieram do Paraná construíram e vieram morar aqui. E os que vieram de São Paulo, a grande maioria comprou o terreno e deixou o terreno aí. Lá na frente vendeu, alguns vieram para cá, outros têm alguns poucos terrenos aí ainda. Aí é só para vocês entenderem como surgiu a Morada do Sol. E até uma coisa também legal que a gente ficou sabendo hoje, é que de onde saiu o nome Morada do Sol? Vocês já se perguntaram? Não. O seu Elias Jorge, um certo dia, ele tinha feito o Parque Indaiá, foi ele que fez enquanto empreendedor, e o Parque Indaiá, na verdade, foi o que impulsionou ele para poder fazer a Morada do Sol, porque ele fez em parceria com os alemães, com o pessoal que era o dono da fazenda, e um dia ele veio passear, veio mostrar para então a esposa dele. Quando ela chegou lá no alto, que ela olhou aquele pôr do sol, falou, nossa, que pôr do sol bonito. Aí foi, então vai se chamar Jardim Morada do Sol. E se tornou Jardim Morada do Sol, que é o que é hoje. Mas como você chegou aqui, como eu falei, em 85, eu também cheguei em 85, você tem 6 filhos, a Daiane, a Diana, o Flávio, o Nelson, o Nilson, o Fernando, 12 netos, um bisneto, casado com a dona Dilma. Você nasceu lá em Santo Anastácio, depois de Santo Anastácio você foi lá para Ourinhos. Por que você saiu de Santo Anastácio e foi para Ourinhos? É porque lá eu tinha um parente lá, um tio, né, que era irmão da minha mãe. E lá ele trabalhava numa usina de cana. Aí ele falou, vem pra cá, que a gente tem muito serviço. Aí a gente veio, né? Eu vim com 12 anos. Aí chegamos e fomos trabalhar na usina. Aí ficamos lá uma época boa lá. Aí depois de lá a gente veio para Boituva. E você chegou lá em Ourinhos, com 12 anos, você começou a trabalhar, até para as suas netas que estão aí, netos, né? Com 12 anos ele já trabalhava. Hoje, se uma criança estiver trabalhando com 12 anos, dependendo, a família ou o empregador é acusado de trabalho escravo. Nós conversamos com o senhor Elias Jorge agora, até para falar um pouco, e ele falou que naquela ocasião, como eles vendiam muitos terrenos, olha que história fantástica. Aí disse que um belo dia chegou um menino lá de 11 anos. Falou assim, eu quero comprar um terreno. Mas você quer comprar um terreno como? Eu falei, não, eu quero comprar um terreno porque o meu padrasto bate muito na minha mãe. A gente mora lá na Fazenda Pimenta e eu quero comprar um terreno para tirar minha mãe de lá. E ele falou assim, eu vou vender o terreno para você. E como ele trabalhava, falou que a mão dele era grossa assim, ó. Trabalhava na olaria. Ele vendeu o terreno para um menino de 11 anos. E aí ele falou assim, você sabe qual que é a maior tristeza, que até arrepiado, que eu tenho aqui da Morada do Sol, ele contando para nós, que eu não consegui seguir o menino, se ele estava pagando as parcelas, se ele pagou ou não, qual quadra que ele comprou, para saber se ele mora no bairro ainda, mas ele falou assim, eu fico triste porque eu queria seguir, mas eu tenho certeza que ele pagou o terreno. Então uma história dessa, quando você fala que começou a trabalhar com 12, eu comecei com 10, não vou nem perguntar quando você começou, viu, Daiane? Nem Diana, nem Flávio, viu? Deixa para lá. Né, dona Dilma? E naquela época não era um trabalho, não tinha trabalho bom. Não vou dizer que hoje o trabalho, tem pessoas que falam que trabalhar nunca é bom. O trabalho é bom demais, depende do trabalho para a nossa subsistência. Aí você foi trabalhar na olaria lá com essa idade e depois você foi para Boituva. Não, lá eu fui trabalhar no corte de cana. Corte de cana? Não, falei olaria por causa do menino, confundi isso. Foi para usina, corte de cana. Lá andava com um facãozão de quase 60 centímetros. Era o divertimento, o dia inteiro cortando cana. Não tinha aquelas máquinas ainda, colheitadeira, que corta hoje? Não tinha. Era no facão? Era tudo no facão. Nessa ocasião, você já estava casado com a dona Dilma ou não? Não, ainda não. Você conheceu ela quando e onde? Eu conheci ela já aqui já. Em 84, 86? 86, né? 86, 87, né? Em 86, 87 eu conheci ela. Aí já fui morar com ela e nasceu a princesa Daiane. E assim vai. 88, pai. Hã? 88. 88 você nasceu. Se conheceu em 87. Dona Dilma. Oi? E a senhora nasceu onde? Eu sou cearense. Cearense? Sou de Lavras da Mangabeira. E aí vou perguntar para a senhora, depois eu volto nele. Por que a senhora veio para Indaiatuba? E aí foi
Ó, a minha história com o Nelson, a gente somos primos, né? Então, o meu tio foi buscar a gente lá no Ceará, né? Mas naquela época eu tinha 6 anos. Aí viemos pra cá. É. Então não foi um encontro casual? Não. Não se conheceram aqui, já se conheciam? Se conhecia quando É, a gente, se 6 anos de conhecia, idade, mas assim, né? a gente ficou, Aí cada um foi para um lado, né? ficou um para um lado, outro para outro. Sim, Aqui que eu vim rever ela depois de muitos anos. uns 10, 12 anos. 10, 12 anos. É. E aí você veio para Indaiatuba de Boituva, você veio para cá. O que chamou a atenção sua para vir? Porque ela já estava aqui, porque já tinha familiares aqui? É, ele já morava para cá. E aí eu saí de lá para vir porque a fama que aqui era bom de serviço e tal, né? Falei, vamos para lá então. E o trabalhador tem que correr atrás do serviço, né? Aí eu vim para cá. Aí, o primeiro emprego meu, já entrei ali na fundição, No Fundituba. Fundituba. Aí fiquei lá, uns 8 meses. Aí de lá fui conhecendo. Aí entrei numa distribuidora de cimento, lá embaixo, lá, Cimento Forte. Lá na saída que vai lá. para Taici lá. Ali era Cimento Forte, onde que é o RC hoje, né? Tudo trabalho leve, né? É, só de 50 Só quilos. moleza? Só moleza. Aí dali eu saí, voltei e fui trabalhar ali num depósito, aqui No na Codarim? Secap. Não, ali no Base, No base, lá do Augusto. do Augusto. Augusto está lá até hoje. Tá até hoje. Então ali eu trabalhei também. Aí depois fiquei uns 6, 7 meses ali também. Aí fui trabalhar com um caminhão puxando tijolo lá em Campinas, do Vadu. Que era Lembra? do Primavera. É. Fez aquele bingo É, lá que isso. acho que não entregou os carros, pegou fogo nos carros, se eu não me engano. Vadu, o bigode lá. Então, aí lá eu trabalhei também 1 ano e pouco. Aí entrei no Codarim, em 88. No Codarim foi onde você começou a trabalhar com máquina? É, não, eu já trabalhava lá na usina onde eu trabalhei, eu trabalhava com máquina também, né? Em Boituva. Lá eu trabalhei numa usina também. E aí eu vim pra cá e comecei a trabalhar com máquina, caminhão, né? Fazer entrega na rua. Morado do Sol aqui era só barro. Então você Cada falou, viagem era uma encaiada. você falou da Morada do Sol que era só barro, que a gente até falou que eu cheguei aqui por volta de 85 e se contava as casas no dedo, né? Porque você tinha uma casa aqui, outro lá. Eu lembro sim. que eu vim primeiro, morei ali na 55, bem numa pré-esquina ali, no meia esquina. A gente pagava aluguel para um senhor chamado Seu Chico. E depois a gente comprou um terreno na rua 52, que é Aurélio Garlete. E até eu contei esses dias um podcast que a gente fez a casa em 30 dias. Meu padrasto era muito ágil para sentar tijolo, É. para construir. Eu e minha mãe trabalhamos de servente para ele. Eu tinha 15 para 16 anos na época. Trabalhei de servente para ele. E eu estudei aqui no Antônio de Pádua. Naquela ocasião, em 85, não tinha carteira para sentar. Porque a escola era nova e depois de um tempo eu fiquei sabendo o porquê que não tinha carteira. A escola veio lá debaixo do casarão e a dona Marisa, que era diretora, falou, não vou levar essas carteiras daqui, nós vamos para uma escola nova, eu quero carteira nova. E a gente ficou 1 mês ou 2 sentado no chão estudando depois que vieram as carteiras. Eu lembro que para eu ir para casa não tinha iluminação na rua, era um Não breu, tinha. era tudo escuro. É Eu verdade. morava aqui o Antônio de Pádua pro outro lado, descia 3, 4, não sei quantas quadras para chegar em casa. Esse período de 85, Nelson, foi quando você comprou o terreno aqui na Morada do Sol? Foi. Eu comprei em 85. Você comprou à vista, a prestação? Como Não, eu foi? comprei. Eu tinha um pouquinho, mas não dava para pagar à vista. Aí o Xavier, sabe? Lá em cima, aquela imobiliária. Aí ele falou, não, eu vou fazer um negócio bom com você. Aí fez lá umas parcelas. Aí eu falei, dá para pagar. Aí comprei. Aí ele veio me mostrar o terreno aqui, rapaz. Eu falei, cara, mas não tem nada aqui, rapaz. Será que esse cara não tá me enrolando? Subi uma rua aqui caçando onde que era a guia. Não achava Não guia. tinha guia, né? Porque É. era só uma rua mesmo, foi É. feita a rua, mas não tinha guia ainda. Tinha um trilho que passava animal, sabe? E as pessoas de a pé, que ia lá para GM, passava por aqui. Aí a gente via naquele batidinho ali e ele caçava as estacas. Uma hora achava um pedaço de guia, então outra tinha hora não as estacas, achava. viu? Tinha as estacas. É. Até que nós foi até lá em cima. Chegou lá, rapaz, só raiz de eucalipto. Falei, nossa. Ele falou, não, mas aqui é bom, o terreno aqui é bom.
Aí ele falou, agora tem ali embaixo também. Aí foi isso aqui. Aí isso aqui eu vi mais vantagem, eu vi as estaquinhas, nós conseguimos ver mais um, falei, eu vou pegar isso aqui então. Aí peguei esse aqui. Aí ele falou assim, não, mas isso aqui é porque o mato cresceu, mas isso aqui tem guia até lá embaixo, né? Falei, beleza. Aí peguei, só que não tinha uma casa, cara. Eu falei, como é que eu vou fazer a casa aqui, rapaz? Esquadrejar esse negócio aqui. Mas aí deu certo. Aí eu fiz um cômodo, só um cômodo, e as condições não davam para comprar porta nem janela, e eu precisava sair do aluguel para pagar o terreno. Falei, tem que mudar assim mesmo. E aí você já tinha 2 filhas já, 2 filhos. Tinha 2 filhos. Aí, isso foi em 86, mais ou menos, que eu mudei para casa. Aí, em 87, aí eu já casei com ela. Aí, em 88 eu entrei ela nasceu. Aí eu trabalhava lá em Campinas. Eu falei, não, rapaz, não dá para ficar longe agora não, hein? Aí o Codarim tinha mudado para cá, acho que não tinha nem um ano ainda, o Codarim. Aí eu fui lá, aí ele falou, não, eu preciso de motorista bom, igual você mesmo. Falei, opa, então vamos embora. Aí entrei lá para ficar lá uns 3 meses, para ver se era bom, né? Aí eu fiquei quase 10 anos lá. Você trabalhou quase 10 anos no Codarim? Entrei em 88 e saí no finalzinho de 97. Então, na realidade, o Codarim acabou sendo uma ajuda. Foi bom para você porque você terminou sua casa. Ah, sim, o homem foi... Como se diz, o patrão só é bom quando o funcionário é bom. Sim. Né? Então eles me ajudou muito. Aí, ali eu trabalhava dia de sábado, domingo, não tinha dia não. Mas só que eles pagavam, me davam recompensa. Eu precisava de alguma coisa na casa e falou, leva lá. Né? Aí precisava socorrer ela, que ela tinha uns probleminhas de saúde. A hora que eu precisava, os caras estavam prontos. Não, pega o carro, pega dinheiro, faz o que você precisa. Então, aí eu fiquei 10 anos lá. Ô Nelson, e aí você veio para cá, você tinha todas essas dificuldades. Você consegue lembrar quando começou a vir esse progresso para cá? Porque 85, 86, 88, principalmente... Como eu sempre fui da parte de baixo lá, da 80, daquele pedaço, a gente não tinha dificuldade com água, porque o primeiro lançamento foi aquele lado. Sim. E ia por gravidade. É. Mas quem está aqui no São Conrado, que é aqui na Antônio Cantelli, teve dificuldade porque não tinha aquele reservatório, que inclusive a gente está vendo daqui ele lá, né? Aqueles 2 reservatórios, chegou depois, acho que 2000, se eu não me engano. Na época lá não tinha água. Água aqui você tem que ficar esperando quando... Chegava de madrugada, 3 horas, 4 horas da madrugada, aí começava a aparecer lá bem devagar também. Aí você tem que ficar lá colhendo essa água para poder se manter. E quando você falou que você vinha para cá fazer entrega, tinha dia que você vinha, mas não conseguia voltar porque encalhava o caminhão, encalhava o carro, encalhava tudo, né? É porque na época lá o asfalto ele só passava ali, subindo a 80 e virando aqui no Antônio de Pádua, né? Indo para lá. Sim. O resto aqui era tudo... E os filhos estudavam onde? Ali no casarão ou nessa época já foi? Em 85 eles já tinham 2000 e pouco? Era no Antônio de Pádua ou no... É aqui no Antônio de Pádua. No Antônio de Pádua. Todos estudaram ali no Antônio de Pádua? Todos. Essa daqui chegou a estudar no... Como que é o nome? Kaique? Anunciata. Naquela época que não tinha nem aquelas barreiras ali, né? Eu não sei como que o Delefim tá lá até hoje, rapaz. Eu acho que até sugeri para construir um novo espaço, né? Porque ali já deu, eu acho. E depois que fizeram, eu lembro que quando eu mudei para cá também em 85, 86, naquela época, aquele ali era só um brejo, né? Pernilongo era nuvem, era de nuvem. Hoje nem pernilongo tem mais. Naquela época você tinha que passar veneno, parede tudo manchada de sangue de pernilongo que você matava. Verdade. E não foram tempos fáceis. Depois nasceu a Daiane, depois quem que veio? Depois veio a Diana. A Diana. E a Diana é a última. É a caçula? É a caçula. E como que foi criar 6 filhos, Nelson? Ah, porque você está novo, você está com 64 anos.
Mas eu vejo pela minha mãe está com 80 e da geração dela eram em 11 irmãos. Tem uma senhorinha que a gente vai entrevistar semana que vem, eu acho que ela tem 81, 83, não sei quantos anos que ela tem. Ela teve 17 filhos, mas foi um momento diferente do seu. Diferente. Mas mesmo assim, hoje, acho que há 20, 30 anos atrás, como a gente está conversando, ter 6 filhos não é fácil. Não, mas é que os 2 filhos dele é do primeiro casamento dele. Os 2 meninos, o Fernando e o Flávio, é meu. Com ele eu só tenho as 2 meninas. Então, Entendi. então, ele criou praticamente os 4, né? Que foi o Nelsinho, o Nilson, Daiane e a Diana, mas os meus moravam com a minha mãe. Ah, tá. Vocês não me assim. falaram isso, gente. Surpresa! Surpresa. Tudo bem que até o Neto estava perguntando para mim das minhas filhas, né, que ele deu aula para Tainara e para Tawane lá no Meta, e eu falei que eu tenho 3 filhas, né, mas a minha primeira filha, a Tamires, é minha enteada, que é minha filha do mesmo jeito. Até eu estava falando numa outra entrevista aí que eu estava conversando com ela esses dias, que ela trabalha numa empresa, e o diretor veio lá da Áustria, e ela quer ter que fazer uma apresentação para ele. Ela me mostrou a apresentação toda em inglês. Eu falei, nossa, que orgulho. Eu estou no tal de Duolingo, tentando aprender para ir para a Irlanda lá, que eu não tenho muita paciência para essas coisas. Porque acaba sendo a vida nossa enquanto pai e mãe, eu tenho certeza que isso para a Daiane, para o Fábio, para a Diana, para o Neto, são os nossos filhos. É o motivo que a gente trabalha, é o motivo que a gente luta, porque a gente quer sempre ver eles bem. E o que vai acontecer uma hora, não sei, já aconteceu, deve ter acontecido com a Diana já, com a Daiane, quer dizer, uma hora eles vão voar, porque eles não são nossos. Hoje está eu, minha esposa e a Tawane em casa. A Tainara já foi embora, a Tamires já casou, mas uma hora eles vão ter que voar. E aí quando a gente conversa aqui, é para elas entenderem que nunca foi fácil e que não vai ser fácil. Talvez nos dias atuais, você tem uma facilidade maior de aprender. Aquele que tem vontade vai aprender, vai ter uma profissão diferente da sua, que cortou cana, que trabalhou com máquina, com caminhão, que você trabalha com máquina até hoje, mas não sabe o que vocês passaram lá atrás para chegar onde vocês chegaram hoje. E aí, Nelson, em 2007 você começou a trabalhar com terraplanagem. Plenagem, eu confundo, é plenagem ou planagem? Com terra, plenagem. Terraplenagem. Aí você começou a trabalhar em 2007. 2007. Essa primeira máquina que você... Não, em 2007 não, em 97. 97? Em 97. Você comprou a primeira máquina? Foi assim, eu saí do depósito Codarim, né? E aí eu já era... Minha vocação era... O que eu fazia era aquilo lá, né? Aí... Falei, eu vou comprar um caminhãozinho para mim trabalhar. Primeiro a gente começou a trabalhar com Porto de Areia. Aí eu saí de lá, meio sem rumo ainda, aí peguei uma draga, fui trabalhar no Rio, no Jundiaí. Aí eu tinha uma caminhonete, umas coisinhas que a gente vai juntando no passar do tempo, né? Aí o cara aceitou o negócio lá. Aí eu peguei a draga lá, nunca tinha dragado. Pulei dentro do rio lá e... Começou a tirar areia. Ele me deu umas dicas lá e eu fui trabalhar. Aí eu levava ela, levava as 2 meninas, era pequenininha, e fomos lutando lá. Aí carregando o caminhão na pá lá. Tinha hora que você estava quase morrendo, chegava mais 2, 3 caminhões para carregar de novo. Na pá. E na época era eu e ele, né? E... Trabalhava assim, enchendo caminhão na pá. É verdade. Trabalhando, só que ainda não ficou muito tempo. Porque aí a Florestal já começou a pegar, a gente não tinha documentação, não tinha nada, né? Aí eu falei, vou ter que parar. Aí parei e fui, como eu já tinha o caminhão e a máquina, eu falei, bom, agora é limpar terreno, né? Aí comecei a limpar terreno. Mas tinha terreno para limpar aqui na Morada do Sol? Demais, rapaz, demais. Ô, louco, eu achei que era tudo construído. Nada, rapaz. E tinha muito terreno que precisava de terra? Tinha muito terreno que precisava de terra. Ali para baixo, ali pro lado da 85, ali, rapaz do céu. Tinha hora que você chegava para cavar assim, falava, eu não vou dar conta não. 4 metros de barranco. E essa aqui já começou a me acompanhar. Quantos anos você tinha, Daiane? Tinha uns 10 anos. Uns 10 anos. Eu aprendi a dirigir muito cedo, né? Curiosa.
não deixava a oportunidade passar, não podia deixar a chave no contato, senão pegava. Só não deixava ela dirigir na rua, né? Mas dentro do terreno, ela já pegava a máquina, já encostava o caminhão, já fazia tudo. E eu falei, é essa daí mesmo. E você, Flávio, você trabalha com o quê? Firma? Diana? Você não estava na escola aquele dia? Ah, tá, porque eu vi ela na escola. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui na escola? Vai você mesmo? Diana partiu para a área da beleza, para equilibrar. Mas trabalhou um tempo no depósito também, né? Ô Nelson, de uma certa forma você contribuiu muito com a Morada do Sol, né? Ah, contribui Porque bem. como sempre foi, naquela ocasião era um bairro mais carente, hoje não, que você tem todo o rol, todo tipo de comércio aqui. É. Mas naquela época, acho que não foi tão diferente de você, as pessoas para construir uma casa, elas compravam o terreno, quando ela era de São Paulo, deixavam o terreno aqui, vinha um fim de semana, comprava 1000 tijolos ali no Xaxá, É. ou no Vartão. Xaxá, ou era no o Jorge, Xaxá, né? no Jorge o depósito, deixava lá no terreno, volvia no outro fim de semana, fazia o alicerce, depois fazia a altura de andame, que você tinha que concretar a coluna, É. aí depois você ia voltar no outro dia, erguia ponto de laje, aí você colocava a laje, reunia lá Fazia. 5, 6, 12 pessoas para encher, porque não tinha É. nem bitorneira muitas Não tinha vezes, nada. era na mão, Era você tudo- era mexia e tudo na carregava mão. essas latas na mão. Era tudo na mão. E você ajudou muita gente, porque se você for contratar um serviço de terraplenagem hoje, não é barato, ô Daiane, um serviço de terraplenagem? Ah, hoje não, né? Só que assim, a terraplanagem ela mudou muito, porque antigamente quase não tinha equipamento na cidade. E agora tem muitas máquinas, muitas empresas que estão vindo de fora para cá, né? Então o cliente muitas vezes faz aí uns 3 orçamentos e dá bastante diferença de valores de um para o outro, justamente porque quem está fora não tem noção de valores aqui, né? Aí joga o preço lá embaixo e aí tem hora que é meio tenso, Hélio. E vocês trabalham até hoje? Hoje? Parece que o seu pai estava fazendo uns negócios aí, ele vai começar a trabalhar com isso. Eu achei que é uma boa ideia, viu, Os Nelson? bloqueantes ali, né? Achei que é uma boa ideia. Não sei se você está fazendo isso manual, eu acho que é bem... É, não, estou fazendo manual. É como se diz, né? Cada coisa que acontece é um aprendizado que a gente acaba aprendendo, né? Eu precisava fazer uma calçada e a prefeitura me deu um prazo, né? E eu falei, mas eu não fiz nem a casa, como é que eu vou fazer essa calçada, né? Eu falei, eu não sei que altura que vai chegar ali. Eu falei, fazer a calçada, vou ter que quebrar. Aí eu pensei um pouco, falei, e se eu fazer os bloquetes e eu faço a calçada, e quando eu for fazer a casa, na altura que chegar ali, se não der certo, eu tiro eles e regularizo a altura e ponho eles de novo, né? Entendi. Aí eu falei, eu vou começar a fazer. Aí estou fazendo. Eu acredito que você fizer sua calçada lá, pessoas vão te procurar querendo fazer a delas iguais, viu? É, que fica bonito, Então hein? se prepara para fazer mais broquete. Não, vamos. Olha, profetizando Ó. aqui, hein? Você viu? Mas na área da terraplanagem, ele faz 18 anos que a gente trabalha. Que vocês trabalham. 18 anos que eu tô na área de terraplanagem. Eu sou desse tempo de vocês também, que eu lembro que eu comecei na política em 96. Mas acho que em 93, 94, quando eu fui... O Cebolinha me convidou para ser do PMDB, e eu ia ser candidato, eu começava a fazer aqueles pedidos de terra. Você lembra? Você está falando dos terrenos. Você tem terreno que você tirava a terra, que era aquela altura, mas você tinha terreno que era lá embaixo, que era 50, 30, 40 caminhão de terra. É, Fazer a compensação. E naquela época podia dar terra, né? Então Podia. eu fazia um pedido, mandava para a regional, acho que era seu Romeu Zerbini, e o pessoal da prefeitura jogava a terra lá. Ou às vezes tu precisava de areia, eu pedia pro pai do Reinaldo, ele tirava lá onde é o Paulista, aquele monte de areia lá, É. e levava para as pessoas. Já não pode mais. Você falar que você vai dar um caminhão de terra, um caminhão de areia, Já não- perigoso os caras prender você. Não exagero à parte, né? É. Mas hoje já não pode mais. verdade. Ô Daiane, e você, não vou dizer preconceito não, porque as mulheres acho que sempre tiveram a sua empoderamento, que é a palavra da moda, né? Mas quando você começou a trabalhar com isso, como que foi? Olha, eu sempre acompanhei meu pai, né? Todo mundo sabe que eu sou fã número 1 dele.
Eu ia deixar você falar isso no final. É para entrar já no. E desde pequenininho eu acompanho, então sempre gostei de máquinas, de caminhões, né? Sempre tive meu pai como exemplo e eu tinha um sonho de ser como ele, de trabalhar como ele. Apesar das lutas, das dificuldades, eu olhava ele tipo assim com o olhar de um super-herói. Então eu lembro muito quando ele vinha do Codarim de bicicleta, sabe? Eu lembro de algumas coisas. E a gente esperava ele, né, mãe? E às vezes ia de encontro. E assim, quando ele passou a mexer com terraplanagem, que eu pude ter a oportunidade direta de estar ali aprendendo, me envolvendo cada vez mais, eu falei, gente, é isso aqui que eu amo e eu vou começar, né? Então o grande apoio, eu acho que já veio dos meus pais mesmo. Então... eu falo, o apoio familiar conta muito, né? Os demais vai vir com o tempo mesmo, foi o que aconteceu. E as pessoas olhavam, muitos admiravam, outros ficavam meio assim, será que essa menina vai dar conta, né? Tem o preconceito também, infelizmente ainda tem. Hoje, por exemplo, eu sou contratada geralmente por telefone. Aí quando chega uma mulher com uma máquina rosa, o pessoal fica meio, né? Nossa, o que essa menina vai fazer aqui? E aí tem que conquistar a confiança do cliente, né? Como já tem 18, quase 19 anos que eu estou na área, então eu tenho uma confiança ali comigo, né? E para poder passar para o cliente também. E eu sei que no final ele vai ficar satisfeito, vai indicar, mas assim, o preconceito ele ainda existe. E às vezes até o próprio cliente depois ele brinca. Ele fala, olha, sinceramente, eu achei que você não ia fazer nada aqui, mas agora eu vi que você trabalha muito bem, vou te indicar. E eu tive o melhor professor, né? Além de ter o melhor professor, ainda está do lado dele, é que você está aliviando para ele hoje, né? Sim, trabalho em dupla. Até acho que a última vez que quando a gente conversou, a primeira vez que eu falei que tinha que entrevistar, você falou que estava passando por uns momentos de saúde complicados relacionados até ao coração, que eu creio que já está bom o coração já, né, Nelson? Aparentemente eu acho que tá bom, mas os médicos sempre falam, cuidado, não abusa, porque é uma bomba relógio. Ele falou, até quem não tem problema morre, né? Do nada dá um infarto aí, não estou dizendo que é o seu caso, mas qualquer um está sujeito a isso, né? Mas assim, eu fiz um tratamento, né? E já me aliviou bastante, né? Tem hora que eu até acho que eu estou normal. Mas não pode abusar. Mas não pode abusar. Mas graças a Deus está bom. Dá para trabalhar, não sinto canseira. E assim. Só voltando um pouquinho no que a Daiane falou, que ela esperava você voltar do Codarim de bicicleta, até para as meninas que estão aí, que são mais jovens, naquele tempo não tinha Uber, não. A gente andava uma distância daqui até o Codarim, não é perto. E você tinha essa subida da Ário Barnabé. Eu lembro que em 89 eu entrei na empresa chamada Puriar, lá onde eu paguei menos lá. Eu saía daqui da rua 52 com a bicicleta Barra Forte, sem câmbio, e ia de bicicleta para lá. Depois que eu fui trabalhar na Cindy, que tinha ônibus para me levar. Ou seja, não era fácil. Não era fácil. Por outro lado, Nelson, não sei se você tem essa impressão que eu tenho. Estou com 55 e você está com 64. Até serve pro Neto a pergunta. Naquela época parece que a vida era mais leve, não era? Era mais, Por mais que você tinha 6 filhos, você tinha que 4, 6, você tinha que trabalhar, mas parecia que as coisas elas fluíam melhor, né? Sim. Você tinha mais tempo de, vamos falar assim, um tempo de qualidade, de descanso. Quando você vinha para casa, quando você descansava de fato. Hoje a gente parece que não descansa porque é tudo muito rápido. Hoje é sexta, daqui a pouco é segunda. E aí você já começa tudo de novo, parecia que o tempo demorava mais para passar. Eu até costumo falar, desculpa, viu? Como fala o poeta, a felicidade é um estado de espírito. Mas acho que a gente era até mais feliz naquela época, não sei porquê. No meu tempo, aquele tempo de morar do sol com todo o mar, todas as dificuldades que a gente era mais... Tinha mais prazer, mais alegria nas coisas, porque as preocupações aumentaram. Eu tenho certeza que a Diana, junto com o Neto, preocupação que vocês têm com as filhas de vocês, porque daqui a pouco vai estar criada, vai ter que ter uma direção na vida. A Diana com os dela, o Flávio com os filhos, seus filhos, é bem diferente do nosso tempo lá.
Eu, na verdade, eu fui pai com 27, estava com 27 anos já. Mas não é fácil criar filhos hoje. E naquela condição mesmo, a gente sendo mais feliz. Hoje é diferente, porque você tem que mudar os seus costumes, tem-se acesso a um monte de coisa, tecnologia, e a gente hoje não consegue acompanhar eles, o que eles fazem a gente não consegue fazer. Mas enfim, é a nossa função como pai e mãe, né? É, Zelar e cuidar dos filhos. zelar e cuidar. Então, naquela época lá, a gente não media distância, né? Ó. Eu trabalhava daqui, eu ia lá, e tinha dia que eu vinha almoçar em casa. Catava a bicicleta e vinha. E voltava dentro de 1 hora. Vinha, almoçava e voltava de novo. De tarde, mesmo trajeto. 6 vezes no dia. Daqui lá em cima, né? E trabalhava no pesado e não sentia dificuldade de E nada. no tempo que não tinha asfalto, né? Não tinha Era asfalto. só barro. É. E o trânsito, como que era? Tipo, Ah, o trânsito mais era bicicleta mesmo. O trânsito era nós, com uma sacolinha na... É. É, Mas uma eu- sacolinha no pé, né? Pra atravessar aqui, Agora, ó, pra quando- pegar quando o chovia- circular lá embaixo. E aí você tem que pôr a bicicleta nas costas e descer até lá na escola ali, pra Para pegar uma rua O asfalto. com menos barro para ir para lá. pegava o asfalto Pra ali e trabalhar. ia seguindo o asfalto. e os tombos de bicicleta? Enquanto dava uns acidentes de bicicleta que era feio. Eu lembro também. que a gente estava falando dessa parte de barro, né? Que eu acabei estudando em 85, fiz a 8ª série, depois fui voltar só em 92. Que eu fui fazer o ensino médio lá na Secap, lá no Milton Leme. E quando eu chegava na sala de aula tinha aquele preconceito, chegou o pé vermelho. Chegou o pé de barro. O pé de barro chegou. Não é E verdade? aí foi até engraçado, que eu não sei nem como que aconteceu isso, que hoje eu sou aqui, eu falo que eu passei 3 dos melhores anos meus lá na Secap, lá no Milton Leme, porque foi quando eu me descobri político. E eu estava no começo, o primeiro ano meu de escola lá, passaram na sala de aula perguntando quem queria fazer parte do Grêmio Estudantil. Eu levantei a mão, falei, eu quero. Os caras falaram, como esse cara lá da Moração quer participar do Grêmio, pô? Quem que ele tá pensando que ele é? Aí falaram pra mim assim, o que você quer ser no Grêmio? Eu falei, quero ser orador. Passei 7 anos só lendo, Neto. Lia tudo que você imaginava, Tacris, Tex, tudo, li um monte de coisa. Eu falei, cara, eu quero ser orador. Eu falei, não, orador não dá porque já tem um reizinho, você não quer ser diretor. Eu falei, tá bom, vou ser diretor de esportes. Acabei me destacando, que a gente fazia uma Olimpíada Estudantil naquela época. E o pé de barro virou esse vereador que vocês estão vendo aqui hoje. Mas teve que ter um começo. Teve que ter um começo. Né? E um começo que não foi também de É. primeira, né? Eu cheguei a ver você algumas vezes vendendo terreno, né? E eu não lembro o carro. Você mas- sabia? Essa mas parte, ela é um Chevette. E algumas vezes também, não sei se era necessidade, mas eu vi você também de a pé, você e O Jair. É. E eu falei. A primeira eu falei, campanha rapaz, minha, esse negócio de terreno acho que não tá virando, a não. primeira eleição minha é que eu tinha que ser político, não tinha como fugir. Hoje eu ainda sou corretor e eu não exerço tanto quanto eu poderia exercer. Uhum. Né? De vez em quando eu faço um outro negocinho. E aí naquela ocasião, acho que em 99, eu conheci o Manuel, que você perguntou, o Manuel Foi. Raimundo. E ele me ensinou a trabalhar com os terrenos. E aí tem umas histórias até engraçadas dos terrenos, que teve uma vez que a gente saiu daqui e foi lá para São Bernardo, atrás de um cara que tinha um terreno aqui na rua, lá perto do Corolla. Até eu Sei. fiquei sabendo que ele foi vendido acho que 2 anos atrás. E eu nunca tinha ido para São Paulo de carro. Um Chevetinho 82, acho que era 82, e ele vai, entra aqui, vai, vamos parar lá em São Bernardo, acho que é um lugar mais longe, acho que é Diadema, São Bernardo, de Chevetinho, atrás de um terreno. Aí eu aprendi naquela ocasião a fazer captação de terrenos. Então eu pegava essa rua aqui, contava, 1, 2, 6, terreno 5 do lado direito, ia lá no mapa, aquele mapão, achava da quadra tal, ia na prefeitura, levantava o nome da pessoa, ia atrás em São Paulo, ligava em São Paulo para vender esse terreno. Então a gente tinha um imobiliário ali, né, na rua 80, chamava R80. E quando eu comecei a fazer isso, não sei se você vai se lembrar, foi aquela época que podia pintar muro. Teve uma época que podia pintar muro. Então os melhores muros da Moração eram meus. Eu nunca paguei para pintar nenhum muro, para escrever. É. E aí pegava o começo da eleição, quando soltava, eu, Jair, meu tio, ia lá e passava cal naquele muro. Você passar cal no muro antes é uma coisa. Agora você imagina depois que você perdeu uma eleição, que aconteceu em 2000, 2004, você voltar para pagar o muro. Já E tinha que pagar. voltar eu e meu tio, passar cal para pagar os muros. Até uns 3 anos atrás, se eu não me engano, não sei se ainda tem, quando você sobe o CIA, tem aquele terreno da esquina, aquele terreno é do Summer Ball.
Eu cheguei a escrever naquele tempo, até uns 2 anos, tinha lá. Se olhar de onde tava lá, Hélio Ribeiro, 40123. 40123. Hoje já apagou. Então acho que tudo que a gente faz nessa vida acaba sendo útil e gratificante, desde que você faça gostando do que você está fazendo. Sim. Talvez você não fosse, trabalhasse com mar, talvez você trabalhasse com outra coisa, mas será que você tem o mesmo paixão, o mesmo amor? Inclusive eu nas horas vagas sou confeiteira, né? Ah, eu percebi. Eu amo cozinhar, porém o coração bate mais forte quando eu tô na máquina, no caminhão ali, né, participando do sonho ali, inicial dos clientes. Então vamos voltar naquela parte que você já deu o spoiler que fala? Spoiler? Como que eu vou para Irlanda sem falar nem spoiler? Spoiler. Fale do seu pai, em breves palavras. Ai, Hélio, sério? Sério. Gente, vocês estão preparados aí para... Pode pegar um lencinho, né? Bom, meu pai, eu vou falar em nome, né, dos irmãos que estão aqui, os que não estão também. Meu pai, ele é um homem exemplar para a família, para todos que conhecem ele. Tem uma trajetória de vida aí linda, cheia de superação. Eu admiro muito ele. Quero agradecer você, Hélio, por estar fazendo essa homenagem, né? Tenho certeza que ele merece isso muito mais. Calma. E assim... Ai, gente, é difícil falar. São muitas qualidades, né? Ele tem muitas qualidades. O meu pai, ele é o tipo de homem que ele entra e sai de qualquer lugar, pela pessoa humilde que ele é. Tem um coração enorme. E é isso que eu espero passar para os meus filhos, para os meus netos, e levar esse exemplo de geração para geração. E essa fala estende para a senhora também, viu, dona Dilma? Porque se não fosse a senhora, ele também não faria tudo sozinho, não, viu? Agora eu vou falar da mãe. Tá. É que eu tô, né? E assim, acompanhei muito os dois, né? Minha mãe sempre do lado do meu pai, sempre muito batalhadora. E eu falo que eu puxei os dois, né? O lado assim de gostar dos equipamentos mais da área mais pesada pro meu pai e na cozinha minha mãe, porque ela cozinha muito bem. E ela também, se precisar pegar no pesado, é um tipo de mulher assim que é exemplo também para as mulheres casadas, né, namoradas, porque ela sempre foi muito parceira do meu pai em todos os momentos, sempre, sempre. Às vezes ele deu uma desanimada, mas ela estava ali firme e forte, apesar de ser pequenininha, sempre ali puxando o meu pai. Então é uma família assim que eu amo muito, né? Sou muito grata a Deus por participar dessa família. Tô tremendo aqui. Ela disse que ia falar por você, mas se você quiser Não, falar eu vou alguma passar, coisa, eu vou passar. Fica à vontade. Como foi mencionado aí, ele é meu padrasto, né? Mas eu considero muito, amo muito como um pai. Esteve sempre presente na minha vida, desde pequeno, desde criança. Eu sempre fui uma criança que vivia mais no hospital do que em casa. Em todos os momentos ele sempre esteve presente na minha vida, sempre me ajudou, me deu muitos conselhos bons, que hoje eu sou o que eu sou graças aos conselhos bons que ele deu. É um homem de caráter, um homem de índole, né? Sempre foi forte, guerreiro. E é isso aí, eu tenho sempre orgulho de ver ele, dessa pessoa forte, firme, dependendo da situação que ele se encontra hoje, mas é um homem que levanta cedo e está pronto para toda a obra. É um cara que eu amo muito, admiro bastante, né? É isso aí. Tem a mãe. Como ela falou, que eu fui criado pelos meus avós, né? Sou grato a Deus também por tudo que aconteceu. E amo muito elas também, por sempre me apoiar, me ajudar nos momentos, nas horas que eu mais precisei. Ela estendeu as mãos, os dois, tanto ele como ela, né? E sempre me ajudou, sempre me apoiou em tudo. Sou grato muito aos dois. O que será que eu vou falar agora, né? Porque os dois já falou tudo. Mas eu também sou muito grata, né? É claro que eu não puxei para esse lado aí da terraplanagem, daí ele passa mais tempo com ele. Mas meu pai é um homem guerreiro, carinhoso, gosto muito assim
de estar perto dele todo dia aqui, mesmo casada. Se eu não passar todo dia aqui, tomar um cafezinho com eles, Verdade. né? Eu acho que sempre falta alguma coisa. Eu tento passar bastante para meus filhos os pais que eu tive, né? O meu pai e minha mãe, para mim, é um exemplo, é o amor da minha vida, os dois. É isso. Ô Nelson, eu queria, acho que depois desses depoimentos aí, eu tô vendo que as netinhas estão olhando ali, eu queria que você também, eu pedi pra dona Dilma também falar alguma coisa, só pode falar da Morada do Sol, falar de alguma, deixar uma mensagem, fala também. Falar da Morada do Sol, referente do que foi e o que é agora. Então, Morada do Sol, quando eu vim morar aqui com ele, né, era só um cômodo mesmo, né, Nelson? E depois fiquei grávida, aí ele trabalhava fora e ficava só eu e o filho dele, né? E aí eu levava ele na escola, porque ele estudava aqui no Antônio de Pádua, e a gente tinha que atravessar mesmo esse barro, só que a gente colocava uma sacola nos pés. E a água faltava demais, então a gente tinha que dormir de dia e trabalhar à noite, porque de madrugada que chegava a água. Então, quando chegava de madrugada a água, aí eu tinha que lavar a louça, tinha que lavar a roupa, né? Aí, e deixar os baldes cheios para cozinhar no outro dia. E foi isso daí. Depois eu fiquei grávida dela e ela teve depois quando ela nasceu, ela teve um problema de saúde e a gente tinha que levar na Unicamp, onde ele falou que trabalhou no Codairinho, onde o patrão foi muito bom com eles, e era mesmo, né? Que enquanto ele estava trabalhando, muitas vezes eles vinham, pegava eu para levar para a Unicamp. E depois foi mudando. Aí foi fazendo uma casa aqui, outra ali. E aí eu tive muito enjoo da Daiane. E tinha uma casa ali embaixo, que era do Mendonça, né? Não sei se você chegou a conhecer o Mendonça. Sim. E eles eram muito amigos da gente. Muitas vezes eu não conseguia comer a minha comida e eles me chamavam para comer na casa dele. Então foi assim. E aí foi aumentando. Aí foi feita uma casa na frente, né? Do seu Benedito. Depois veio a da Dona Antônia. E foi aumentando. Aí foi mudando tudo, velho. Aí ficou essa Morada do Sol. Daqui hoje, se tivesse que ir para algum lugar, não? Viu? Por mim mesma, eu tenho vontade, sim, né? Mas ele não sai daqui de jeito nenhum. A mãe tá naquela fase que ela quer explorar novos lugares. É. Só que o pai enterrou o umbigo aqui. Eu falo pra E assim, ele. eu também, aí eu fico entre a cruz e a espada, né? Porque se eu fico do lado dele, rolam ciúmes da parte dela. Se eu fico do lado dela, complica do lado dele. Mas assim, Indaiatuba é uma cidade muito boa de se viver, né? Não é à toa que tá aumentando cada vez mais, vindo pessoas de fora, né? Verdade. E a Morada do Sol, ela mudou muito. Tipo, minha mãe conta essa passagem deles antigamente, e hoje você já vê que mudou 100%, né? Na questão de água, de asfalto, tudo, né, Hélio? E aqui é bom que tem tudo pertinho, é farmácia, supermercado. Todo mundo lá de Sim. cima. Falar que você tem o melhor varejão, você tem o Tem. melhor açougue, você tem as Exatamente. melhores lojas até, eu preciso parar, viu? Cadê o Thiago? Quando eu saio andando, esse dia eu passei lá na Graziella, eu acho, falei que vou voltar lá no começo do mês para comprar uma calça lá. Às vezes eu tô lá na Dirce, aqui na Michele, aí eu pego uma coisa, eu vou aqui na Fátima, na japonesa aqui, é Fátima, né? Tem umas calças legais, eu pego uma calça ali, aí eu fico assim, eu tô aqui, aí eu passo na adega tal, passo na adega, eu acabo só, eu saio de lá, às vezes tô lá no centro, eu venho pra cá pra comprar aqui. Porque aqui realmente é o lugar. E valorizou tanto que hoje um terreno para você comprar aqui é raro. Você achar E quando você 190 acha, meio lote. você vai pagar quase o valor de um terreno e um condomínio, dependendo do condomínio. Sim. Então valorizou bastante mesmo, né? E posto de saúde mesmo, porque eu fazia meu pré-natal lá do outro lado, né? Naquela casinha lá da rua assim. Sim, era ali. E agora não, agora tem posto aqui, tem posto para tudo quanto é lugar aqui, né? Escola e o hospital também, né? Que era só o Augusto lá, e agora tem ali o... Tem a UPA aqui embaixo e vai ter mais um aqui perto do então, Bom Sucesso. Nossa, cresceu muito em Indaiatuba. Agora é sua vez, Nelson. Então, a gente fica
recordando o passado, né? E vendo o presente, mudou bastante. Em Indaiatuba, hoje você não falta água, né? Você tem asfalto, tem iluminação, né? E também a parte da administração também, né? Sim. E a turma está sempre ligado, corrigindo, vendo o que está faltando, ajeitando, né? E é assim, hoje está mil maravilha, né? Tem algumas coisinhas que a gente reclama, né? Porque não tem como, né? Nada é perfeito, né? Mas assim, Nem tudo é perfeito. Melhor, nem tudo é perfeito. ela sempre fala, vamos mudar, porque a gente vai passear, aí conhece um lugar, uma cidadinha mais calma e tal, aí tem um rio, tem não sei o quê, aí ela se empolga. Ah, não, eu quero vir para cá, porque aqui tem um rio, eu posso pescar. Certo, aqui em Indaiatuba não tem isso. Ah, você gosta de pescar, né? também gosto. Mas, assim, eu até gosto, mas não para mudar. Falei, tem que ficar aqui. Aqui a gente se enraizou aqui, né? Você tem os amigos, muito conhecido. Você não tem inimigo. Então, é ruim quando você bebe num lugar que você tem inimigo, que você tá ali... Porque às vezes nem o vizinho do lado é bom, né? Não. Mas aqui, os vizinhos meus aqui são tudo depois de mim. E eles sempre, quando eles vieram, eles precisaram de mim. E eu nunca virei as costas, né? Então, raiva de mim eles não têm, né? E pra mim é tudo vizinho bom. Falei, pra que eu vou sair? Tô num paraíso aqui, pai. Perfeito. Né? Ô Nelson, eu quero... Aí tem uns amigos, ó, o Hélio Ribeiro, o Reinaldo Nogueira, que é um cara que não vira as costas pra você. O Reinaldo Nogueira, desde que eu conheci ele, é a mesma coisa, cara. Já acabou não falando de política, né? Falando dos vereadores, do Jorge Depósito, do Bicudo, do então. Roberto da Farmácia, da Rosana Magalhães, do Jair Lemos, do Osmar Bastos. Só sobrou o Hélio Ribeiro pra falar, pô. Mas ele tá falando aqui. O tema teria que ser 60 que lá vem história. Senta que lá vem história. Mas eu quero agradecer você, Nelson, através de você e a sua família toda, por essa oportunidade que a gente teve de conversar aqui. Eu sei que isso aí não é nem metade da sua história, não é nem metade do que você teria para contar para a gente aqui hoje. É uma parte dela e essa parte vai ficar registrada. Daqui 10, 15, 20, qual que é o nome dos menininhos ali? Juan e Isaac. O Juan e o Isaac vão poder olhar lá e saber a história do avô deles, da avó, da mãe, da tia, do tio. Eu acho que isso que é a parte mais importante, a gente contar essas histórias e deixar isso gravado ou marcado. Se for procurar alguma história minha, alguma foto, deve ter umas fotinhas lá pequenininhas, mas não tem nada mais. Depois de um tempo pra cá tinha um monte de coisa lá de foto lá, até perdi esses dias lá porque carregou demais o Google lá e eu perdi um monte de coisa. Mas a gente teve essa oportunidade de gravar isso e deixar marcado na história. Obrigado, viu? Hélio, obrigado. Viu? Morassol, 46 anos. Acabamos de contar mais uma história que eu tenho certeza que foi uma bela história que vai ficar gravada para sempre. Valeu!